Posso fazer uma pergunta a você? No que é que você está focado? Lá em Mateus capítulo 14, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, lá pelo versículo 22, Jesus fala para os discípulos pegarem, entrarem no barco e atravessar para o outro lado, que ele iria ter com os discípulos depois, em um outro momento. E Jesus despediu a multidão, subiu ao monte para orar. Depois, lá pela quarta vigília, a quarta vigília é mais ou menos entre 3 horas da madrugada e 6 da manhã, Jesus foi ter com os discípulos andando sobre as águas. E a Bíblia diz que nesse período de tempo ventava muito, o vento estava muito forte. Imagine a cena. Jesus foi ter com os discípulos, era madrugada, os discípulos estavam dentro do barco, em alto mar, o vento soprando muito, tudo escuro, e de repente lá ao longe vem um homem andando sobre as águas. A Bíblia diz que os discípulos eles olharam e ficaram aterrorizados e começaram a gritar: "É um fantasma!" E Jesus de pronto disse assim: "Calma, calma, tenha um bom ânimo, sou eu, Jesus." E Pedro, como sempre, o mais atrevido, o mais ousado, disse assim: "Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até ti." E Jesus simplesmente disse: "Vem, Pedro." E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz que ele começou a reparar na força do vento e começou a afundar. Disse: "Mestre!" E Jesus prontamente pegou Pedro pela mão, ergueu Pedro e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" O que eu acho interessante, amados, é que a Bíblia ela não diz que Jesus repreendeu Pedro porque Pedro pediu para ir até ele andando sobre as águas. Jesus poderia muito bem ter dito isso. "Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu me mande ir até você andando sobre as águas." E Jesus: "Não, Pedro, não tem para que isso. Eu estou chegando aí, você vai ver que sou eu." Não, Jesus simplesmente disse: "Vem." E Jesus não repreendeu: "Pedro, por que você pediu para você andar sobre as águas?" Não. Jesus disse assim: "Por que você duvidou?" Sabe, queridos, nós às vezes pedimos coisas ao Senhor e por vezes a gente não alcança aquilo que a gente pediu ao Senhor porque nós perdemos o foco. Outras coisas começam a tirar a nossa atenção, outras coisas começam a desviar o nosso olhar, quando na realidade o nosso olhar deve estar fixo, focado em uma só coisa ou em uma só pessoa, em Cristo Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Que nós não sejamos como Pedro nessa passagem, que perdeu o foco por causa de coisas que estavam ao redor dele. O vento soprava forte, sim, soprava forte, mas era necessário que ele estivesse focado em Cristo. Porque enquanto ele estava focado em Cristo, ele estava andando sobre as águas. Enquanto nós estivermos focados em Cristo, em Sua palavra, a palavra viva, nós estaremos andando sobre as águas. Nós estaremos andando no sobrenatural, acima do natural, acima das águas, acima das circunstâncias. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Cristo, que nós andemos no sobrenatural dele, que nós andemos por cima das circunstâncias e não abaixo delas, submetidos a ela. Não, esse não é o tipo de vida que Deus tem para você. O tipo de vida que Deus tem para você é que você reine sobre as circunstâncias, é que você esteja acima delas. Não olhe para o vento forte que está soprando, não olhe de repente para a terra que pode se abrir à sua frente, porque se o vento forte ele soprar, você tem como mandar cessar. Se o mar se levantar, você tem como mandar se acalmar. Se o buraco se abrir, você vai andar por sobre esse buraco. Esse é o tipo de vida que Deus tem para você. Foque, esteja focado em Cristo, esteja focado em Sua palavra, esteja focado naquilo que Deus disse e prometeu para você. Porque a palavra de Deus diz que todas quantas são as promessas de Deus, nós temos o sim. Em Cristo Jesus, nós temos o sim.
Em todas as promessas de Deus, nós não temos um não, ou talvez, ou o espere. Não, tantas quantas são as promessas de Deus, nós temos o sim. E por nosso intermédio, o amém. Amém? Ande sobre as águas, ande no sobrenatural, ande acima das circunstâncias, ande na vontade de Deus, ande numa vida vitoriosa acima de toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. E aí, Jesus estendeu a sua mão. Jesus clamou. Eita, Jesus. Imagina a cena, irmãos. Deve ter sido hilário depois, né? Passou, já pra lá. 3 horas da madrugada, tudo escuro. O vento. Nesse período de tempo, estava tendo ventos muito fortes. Meu Deus, Jesus, me ajuda, me ajuda. Imagina a cena. Os ventos, meu Deus, travou agora. 3 horas da madrugada, tudo escuro. Meu Deus.